Então a gente começa aqui analisando essa vitória do Sport, Lucas. Foi um jogo mais próximo aqui da nossa live, né? O Ceará jogou mais cedo, venceu também, como a gente já falou lá no início, né? Venceu o Maracanã. E o Sport venceu o Retrô por 1-0 na ilha. Um jogo bem duro, né? Assim, o Retrô fez um jogo bem difícil, um time muito bem armado, um time difícil de se enfrentar, que mesmo com o Sport com um homem a mais, desde mais ou menos metade ali do primeiro tempo. 35 do primeiro tempo. O Retrô perdeu o Alencar, né? Expulso. Mesmo Justa assim, a expulsão, o Sport... Justa a expulsão, justíssima a expulsão. E assim, infantil, né? O cara tinha acabado de tomar o amarelo, minutos antes. Aí dá uma chegada, porra, velho. Infantil demais. Deu uma chegada forte em Jorginho. E foi expulso. E o Sport, mesmo assim, Lucas, teve a bola, já tinha ali a bola, né? O Retrô chegava com perigo quando estava no 11 contra 11, principalmente pelo seu lado esquerdo, ali pelas costas de Eduardo. Teve algumas oportunidades, nada claro, mas algumas chances de criar jogadas. Mas aí o Sport, com um homem a mais, tem 100% da bola, passa a tentar criar muito, esbarrar, e só aos 44 do segundo tempo consegue fazer o gol, que desaba a Ilha do Retiro ali. Até um sentimento meu que eu estava no jogo. Fazia tempo que eu não via a Ilha explodir com um gol como eu vi hoje, assim. Parecia que estava todo mundo muito agoniado. E tava, ainda mais no estadual, né? Exatamente, ainda mais no estadual. Acho que o último foi contra o Vasco. O gol contra o Vasco foi aos poucos. Contra o Vasco foi. E essa de hoje, porra, velho, assim, para 11 mil foi um barulho, 11 mil, um barulho. E porque tava todo mundo muito agoniado com a cera que o Retrô vinha fazendo, com o Sport cercando e sem conseguir criar, chutando fraco. E assim, cruzando adoidado. Exatamente. A Ilha veio abaixo, de fato, no gol. E a vitória consagrada aí, 1-0, e mais 3 pontos na conta, e mais tranquilidade para o professor Anderson, né, Lucas? Pois é, Lucas. Fala, galera, todo mundo que tá ligado aí. Eu acho que esse jogo é importante para o Sport continuar tendo paz, né, no campeonato e, consequentemente, na temporada, em preparação para a sequência, né? Que começa no dia 11 e vai até o dia 22, se eu não me engano, né? Que é Náutico nos Aflitos, Ceará no Castelão, Santa na Ilha e Bahia na Ilha, né? Os 4 jogos pesados de sequência. O Náutico pelo estadual e os outros 3 pela Copa do Nordeste. Né? Então, acho que o Sport, claro, tem que fazer os resultados, mas eu acho que a preparação tem que ser muito visão desses jogos. E apesar de achar que o Sport não teve uma atuação assim, brilhante, nem uma atuação ok no que foi o segundo teste do Sport na temporada, né? Assim, teste no nível mais competitivo. Primeiro foi o ABC e depois o Retrô, né? Talvez o Salgueiro, acho que dê para colocar nessa conta, pela dificuldade do Cornélio de Barros, o Sport não vencia lá desde 2017. Mas foi um esporte que conseguiu, assim, ter não repertório ofensivo. Acho que o Sport pecou muito ali na definição de repertório. Acho que o Sport abusou demais da bola aérea. Acho que foi um meio campo, mais uma vez, com problemas. Eu acho que é o principal gargalo desse time, para mim, tá na dupla de volante. Acho que se a gente for comparar, até vi o pessoal no chat aí criticando a atuação de Fabinho. Spoiler, para mim, tá nos piores em campo. É um Fabinho bem distante do que foi ano passado. E aí a gente entra naquele debate se é uma orientação de Anderson para ele ficar um pouco mais preso, se é o encaixe com o Ronaldo que não estava facilitando tanto. Eu acredito muito nessa junção de fatores. Acho que não tá bem Ronaldo. Por isso que eu acho que seria até interessante Anderson, abre aspas, dar o braço a torcer e colocar, talvez testar Fábio ali, né? Não tá bem Ronaldo, tem uma validade aí de uns 6 anos. É verdade. É que no fim da temporada a turma. Mas de vez em quando ele. Veja só, ele. Brincadeiras à parte, ele é um cara que não agride estar no elenco, né? Não agride estar no elenco. Talvez o que incomoda ele ser um titular absoluto. Né? Já agrediu mais. O status titular absoluto é difícil. E até porque o Sport não contratou volante, né? O Sport não contratou volante.
Acho que foi a principal falha do mercado do Sport. Então, assim, eu estou sentindo que esse meio campo do Sport está um pouco travado e acho que naturalmente acaba engessando o time quando enfrenta um adversário mais duro, né? Acho que senti isso contra o ABC também. Eu estava no estádio contra o ABC e percebi isso também. Hoje não estava mais... Tive essa percepção também. Mas eu acho que o Sport vai tentando se achar muito pelas suas jogadas de lado, né? Hoje, diferentemente de outros jogos, Edinho, que estava bem, é o artilheiro do Sport, com 3 gols, não fez um bom jogo, mas aí olhava para o banco, tinha o Labandeira, que eu acho que tem que jogar mais. Acho que precisa ser uma opção, sim, até de titularidade mesmo, porque terminou muito bem ano passado e eu não vi nada que fizesse ele perder espaço ou ficar atrás de Wanderson, por exemplo. Eu acho que esses atacantes de lado, acho que foram o diferencial do Sport hoje. Vi que Anderson tentou também essa ideia de colocar Matheus Vargas um pouco vindo de trás. Acho que deu até uma ajudada no volume do Sport, né? Mas foi mais uma vitória construída vindo dos pés de Juba, né? Que é o principal jogador do Sport novamente na temporada. Acho que são 5 assistências e 1 gol. Disparado o jogador com mais participações em gols. E começou no ataque, né? Eu particularmente sou defensor de Juba atuando mais próximo do gol. Vou entender que ele é o jogador mais perigoso do time e acho que ele deve atuar mais próximo do gol. Mas ele está muito bem na lateral também. Acho que, sobretudo contra adversários que não agridem o Sport, né? Porque o grande gargalo de Juba na lateral era com relação à marcação, né? Principalmente quando foi exposto na Série A. Mas nesse nível mais baixo de enfrentamento, eu não me incomodo se ele jogar ali no desenho para ter uma bandeira pela ponta e ter Juba na lateral. E mais uma vez ele achou uma... Já tinha dado acho que para Matheus Vargas cabeceia e Jean fazer defesa. E aos 44 ele acha, encontra a bandeira lá para abrir o placar. Então, fechando essa análise inicial, acho que uma vitória justa. O Sport foi melhor do começo ao fim. Mas, obviamente, porque eu acho que é muito importante também a gente entender que é 28 de janeiro. Né? Então, assim, talvez seja natural o time apresentar dificuldades. Sexto jogo no ano e etc. Mas essa questão do meio campo é uma coisa que acho que preocupa a longo prazo. Pedro entrou, né, o volante da base no lugar de Ronaldo. Acho que foi razoável. Eu particularmente queria muito ver Fábio e Lucas André, né, que foram os destaques da Copinha do Sport nesse meio campo para tentar dar uma organizada. Mas acho que são pontos para Anderson tentando ajeitar, né? Tá tendo resultado. Mais uma vez não rodou o time, né? Manteve a base que vem jogando. Acho que natural, né? Ele não vai rodar o time. Eu já aceitei isso. Acho que talvez seja um protecionismo para se blindar de resultado, não sei. Talvez seja, né? Sobretudo para essa sequência mais dura, né? Eu acho que poderia ter poupado. Contra o Belo Jardim, por exemplo, acho que poderia ter poupado. Hoje não, hoje é um jogo mesmo para ir com o que tinha de melhor do início ao fim. Lucas, eu vou iniciar minha análise pegando pontos que você trouxe para a mesa, porque eu acho que você passou pelos pontos fundamentais, né, e que ajudam a entender o jogo e o momento, né, que, como eu já falei nesse mesmo programa, eu acho que quando a gente está analisando uma partida de campeonato estadual no dia 28 de janeiro, faz muito mais sentido a gente falar em trabalho de evolução, faz muito mais sentido a gente analisar o jogo a jogo do que se debruçar nos detalhes dessa partida. E quando a gente analisa o Sport de 2023 e usa esse jogo também como mais um tijolinho, a primeira conclusão é realmente o ganho de força
pelos lados. E olha, para o que foi 2022, né, até o meio do campeonato, né, sobretudo, e até para o que foi na Série A, 2021 e 2020, né, o Sport teve uma escassez assim de qualidade pelos lados, destrutiva. Quando a gente analisa por que o Sport não subiu ano passado, o mais fácil, a análise mais rápida é dizer porque não teve goleiro no segundo, no retorno. É a análise mais fácil. Pô, se tivesse tido um goleiro, teria subido. Mas se tivesse tido dois Jogou o primeiro todinho. O primeiro ponto sem ataque. Se tivesse sido 2 pontas, também seria. Então o Sport hoje, ele tem homens de lado que conseguem deixar o time vivo o tempo inteiro pelos dois lados. E aí vale para os laterais também. Porque Eduardo é um jogador que consegue dialogar, não é um exímio lateral, mas é um cara que consegue dialogar, levantar a cabeça, cruzar, achar a melhor jogada, às vezes não vai cruzar, vai dar o corte, vai entrar na área. E o Sport tem conseguido isso. Fez isso hoje, né? Fez isso hoje. Ó, o gol de Wanderson contra o Belo Jardim foi em vez dele cruzar, ele deu um passo para trás. E hoje ele deixou o Jorginho igualzinho. Em vez dele cruzar, chegou na linha de fundo e deu um passo para trás e o Jorginho chutou por cima. Então, Lucas, o que é que a gente tem? Se a gente somar os laterais e os pontas, a gente tem aí 6, 7 jogadores, nota 6, 7 para uma Série B. A gente não tem nenhum atacante que você diz, cacete, que ponta o Sport tem. Tá? Eu tô tendo, quando a minha câmera fecha, é que eu tô tendo problema na conexão, acaba caindo a primeira câmera. A gente não diz que grandes pontas o Sport tem, né? O Sport não tem fenômenos jogando pelos lados. Aliás, o Sport não tem fenômeno em nenhuma posição do time. Mas você não tem nem exímios atacantes, mas você também não tem atacantes ruins. O Sport tem ali atacantes irregulares para bom. E os laterais também. Eu vou tirar Juba um pouco dessa equação por enquanto, tá? E os laterais também. São jogadores que você pode contar com eles. E aí você tem um dia, Edinho não tá bem hoje, Labandeira entrou, funcionou. Ou então, Labandeira não vinha entrando bem, Edinho, mas Edinho tá segurando. O Juba não tava bem de ponta, Wanderson entrou bem, tem Paulinho como opção. Gabriel às vezes joga pelo lado e funciona. Você tem uma gama de possibilidades. Inclusive fazendo 2 laterais, Cariúzi e Juba. Você tem. Anderson já testou Everton e Eduardo. Você tem uma gama de possibilidades ofensivas que não existiam e que dão vida ao Sport o tempo inteiro pelos lados. E por isso que no dia 28 de janeiro o Sport está invicto, o Sport teve facilidade para ganhar de adversários mais fracos, porque o Sport tem vida pelos lados. E é pelos lados que é mais fácil chegar. Sempre foi a base do futebol. É muito mais fácil chegar pelos lados. E o Sport, como tem lados com vida, o Sport acaba criando, nem que seja no volume, um bom número de chances para fazer os gols. Se o árbitro não anula, né, o primeiro gol do Sport, e aí é impossível alguém dizer aqui se saiu ou não saiu, porque as transmissões hoje são transmissões muito mais simples, né, a do DAZN, eu não sei se a do Globo no site usa a mesma imagem, eu assisto pelo DAZN. São câmeras que não permitem análise, mas se aquele gol é validado, a gente ia ter um jogo muito parecido com o do ABC, né, muito parecido com o do ABC. Que no final das contas esse jogo foi parecido com o do ABC. Ele só esticou mais a corda. Como aquele gol foi anulado, o Sport precisou criar mais, e aí precisou, inevitavelmente, os problemas do meio de campo eles aparecem mais, porque faltou triangulação, faltou mais velocidade para entrar na área pelo meio, porque o Sport até consegue fazer algumas jogadas de entrada na área, mas aí é contra Belo Jardim, aquela bola sensacional que Juba deu, aquilo aí é mais fácil contra adversários incapazes, né, de fazer uma marcação forte. Contra adversários mais capazes, a corda estica de forma mais forte. Então ficou claro
essa carência que o Sport tem pelo meio e que o Sport sabe. Então, o que é que a gente, feita essa explanação básica, né, que é a força pelos lados, não é uma grande força não, mas uma capacidade de pressão pelos lados e uma fragilidade pelo meio. E aí a gente vai para 2 pontos. Um, que é o que já foi trazido por Lucas e que eu discordo, tá? Que é o posicionamento de Juba. Eu acho que desde o ano passado, e eu sou um cara que critiquei bastante Juba, mas a base da minha crítica do ano passado, ela permanece viva. Só que eu aprendi o seguinte: nesse esporte da Série B, no esporte de 2022, no esporte de 2023, Juba tem que jogar. Ponto. Ele pode jogar de lateral esquerdo, ele pode jogar de ponta esquerda, ele pode jogar de meia, ele pode jogar até de segundo, terceiro volante, dependendo do placar e da necessidade de um jogo. Não estou dizendo para escalar ele saindo de segundo volante, mas numa partida ali como a de hoje, se o Sport já tem o Filipinho, porra, precisava dar uma vida ali, precisava sair o gol, eu acho que seria uma alternativa, a mesma que foi utilizada com o Matheus Vargas, poderia se pensar em fazer o próprio Juba para aumentar a força ofensiva. Mas, por mais que seja um atalho a gente chegar na conclusão de que Juba precisa estar perto do gol e para isso é melhor que ele jogue na ponta, eu acho que essa é uma espécie de muleta. E é uma muleta que me incomodou, porque eu era contra o Sport ter jogado no começo de 2022 tantas partidas do início do ano com Juba de ponta. Porque era a saída mais fácil e você já estava anulando todas as suas possibilidades de desenvolver um ponta. Até mesmo o Paulinho, que já jogou bem no início do ano passado. Talvez se o Sport tivesse dado 7 ou 8 partidas a Paulinho no início do ano passado, o resto da temporada tivesse sido diferente. Porque tem uma característica de Juba como ponta que me incomoda, é que você perde a jogada de diagonal na área. Uma jogada que Edinho faz, uma jogada que Labandeira faz, uma jogada que Wanderson faz e uma jogada que Paulinho faz. Mas que Juba faz menos que eles. Porque Juba tem uma característica diferente. Juba, quando joga de ponta, muitas vezes ele acaba caindo para o meio e virando meia esquerda. E o lateral passa para ser o ponta. Tá? Isso é interessante. Isso é interessante. O Sport reforça o seu meio e o lateral vira um ponta. Isso ajuda, inclusive, a ter jogadas pelo meio. Porém, entre ter Cariús entrando como ponta e ter Wanderson e ter Paulinho e até o Gabriel, que tem feito boas partidas, eu acho melhor esse outro desenho contra times que não têm capacidade de ameaçar o Sport. Veja só, na temporada, essa vai ser a tônica. Vai ser a tônica em basicamente todos os jogos na ilha, aí você vai excluir Bahia, você vai excluir Fortaleza, vamos lá, Ceará, tá? Aí na Série B você vai excluir sei lá, quem é que vai estar bem, né? Um Atlético Goianiense, uma Ponte, eu não sei, algum time que esteja despontando, que tem uma força ofensiva. E fora de casa, também eu acho que você dá para pensar nisso, porque a gente sabe o quanto o Juba apresenta fragilidade defensiva, mas isso foi na Série A, tá? Isso foi enfrentando alguns dos melhores ataques do país. Eu não me preocuparia muito se a gente tivesse semana que vem um Ponte Preta Sport em Campinas e o Juba fosse o lateral esquerdo. Eu não estaria dizendo, porra, o Sport está aí com o rombo na lateral esquerda. Acho que Juba tem capacidade de defender e atacar pela lateral. Talvez num jogo desse ele não consiga defender e se fazer presente ofensivamente o tempo inteiro. E aí encaixa a visão de Lucas e a visão que eu acho que é até da maioria hoje, tá? Acho que a maioria quer ver Juba mais da ponta, mas eu acho que é um pouco pelo atalho, tá?
Para times armados defensivamente, como foi o ABC, como foi o Retrô, como vai ser a maioria, quanto mais Juba vir de trás, contendo o espaço da bola, melhor. Tá? Então eu acho que a única regra hoje que eu vejo para esse esporte é Juba ter que jogar. Mas não me incomoda que ele seja lateral, não. Já me incomodou muito, mas era outro desenho. E a partir daí, até as duas substituições iniciais ali de, de Henderson foi um pouco ajudada, né, pela lesão de Karius ali, o choque, né, que tá tudo bem, porque antecipou essa mudança, né? E depois também a saída de Ronaldo, quer dizer, na verdade antes da saída de Ronaldo. Claro que Pedro, que entra, ainda é um jogador que vai precisar maturar mais. É um jogador interessante, mas não participa com a intensidade que esse tipo de jogo pede. Porque é um jogo que o volante precisa criar muito mais do que marcar. Né? E ele foi bem. Ele foi bem. Eu gostei de Pedro. Inclusive, ele participa da bola do gol, né? Ele chega, ele dá o passe rápido, segura, porque o Ronaldo segura demais a bola para soltar. Né? Ele solta mais rápido, né? E Juba acerta ali o cruzamento. Mas ficou claro, né? Se o Sport tivesse uns volantezinhos ali de maior qualidade, você conseguiria dar uma pressão. Né? Você conseguiria chegar mais. E a forma com que o Sport tem jogado contra esses times acaba, para mim, reduzindo o campo de ação de Fabinho. E desde o ano passado me irrita um pouco quando transforma Fabinho ali num volante pela direita, né, que só dialoga por ali. Porque eu acho que fica mais previsível. Tá? E você perde o encaixe que é ele entrar na área. Ele vai bater cabeça ali com o Edinho e com o Eduardo. E quando às vezes o Sport precisa de um diálogo maior com o Jorginho, de um diálogo maior com o Love. E a gente já viu o Fabinho fazendo isso, tá? Mas depois parou de fazer. Inclusive, ano passado teve jogo que ele virou basicamente ponta. Né? Então, eu acho que esse é a chave ali, né, que esse jogo deixa para o Sport. Tá? Eu acho que tem que entender muito o adversário, o tipo de jogo. E aí você vai soltando as opções. Porque, para mim, tudo está muito interligado. Essa partida ajudou a interligar tudo. Porque é uma partida que Edinho não foi bem, uma partida que Juba não foi bem. Tem um probleminha aqui, né? A câmera deu uma. Tá fechada. Acho que o microfone ficou aberto, Fred. Não, tá aberto. Porque a gente tá falando de Juba, mas Juba foi mal enquanto ponta, tá? Foi bem mal até. Juba melhorou muito no segundo tempo, muito no jogo. Inclusive, uma das questões de impasse do esporte era Juba tá mal. O esporte depende muito de Juba hoje. Então, assim, Edinho não foi bem, Juba não foi bem, Love não foi bem. Aí você faz as substituições, Gabriel não entra bem na esquerda. Não entra bem. Tá? Eu acho que poucos foram bem, assim. Labandeira. Bem. Eu não gostei do Labandeira, por exemplo. Eu gostei, mas quando eu elogiei, alguns não gostaram. Eu acho que quem tava no detalhe, eu achei que quem tava no estádio Tava impaciente demais. Né? Tava mais impaciente com o Labandeira do que quem tava na televisão. Eu fiquei com essa sensação. Eu achei Labandeira pesado, assim, sabe? Perdendo facilmente na velocidade, sem levar para cima. Um Labandeira bem diferente ainda e natural. Não é uma coisa assim de você cravar. Mas assim, um cara diferente ainda do Labandeira do ano passado. Tava sendo um dos jogadores mais conectados ali de onde eu tava. Talvez por isso também a explosão do gol. A temperatura no estádio em relação à Labandeira foi diferente. Porque eu achei que ele foi determinante. Eu achei que ele foi determinante para deixar o Sport ali. Sabe? Porque o Sport acampou, né, naquela região, naquele último terço do campo. Eu achei que ele conseguiu cortar a bola, jogar de cabeça erguida. Eu achei o outro melhor. Eu nem gosto tanto do outro de Wanderson, mas achei Wanderson mais ligado hoje do que Labandeira. Eu achei que os dois entraram melhor do que o que estavam antes. Sim. Acho que Wanderson participou mais, assim, mas... E aí teve o ganho de Juba como lateral, que para mim foi um ganho bem significativo. Até porque também ajudou ali no sufocão, né? Porque Juba de lateral estava quase de ponta. Né? No tamanho do sufoco que o Sport estava colocando. Mas é isso, tá aí o Jorginho muito discreto.
E o Jorginho muito discreto. E não tem reserva, né? E não tem reserva. É isso. Vargas, Mas, né? O reserva, mas também. Não é, né? Não é. Né? Eu acho que Vargas Cada está sendo vez mal menos. utilizado. Cada Acho que vez deve menos, jogar cada mais vez está mais recuado. claro que ele não é o 10. Não vai ser Não é o 10. 10. Não sei também se é o Começou segundo Veja, volante. não é. Se Não sei se é o Pedro não segundo. tivesse entrado de forma necessária tão cedo, talvez Henderson tivesse feito o que muita Sim. gente já queria ver, que é Fabinho, Vargas e Jorginho. Eu sou dessa linha. Pelo menos desse jogo, Talvez ele assim. tivesse feito. Eu achei até que ele ia fazer, mesmo com, porque tem esse tabu, né? Jogador que entra, não sai, eu não gosto disso, não. Só que Pedro tava bem. Tava bem, assim, tava ok. E ele teve a coragem de tirar Fabinho. E você vê que Vargas não jogou nada aqui pra gente dizer que foi melhor ou pior do que Fabinho. Foi muito pouco tempo. Mas já teve uma penetração por um lado do campo que o Fabinho não estava jogando, que é a bola do cabeceio. O problema é que eu acho que o Fabinho está caindo muito pro lado direito, pô. Excessivamente. É como se o Sport tivesse Jorginho muito aproximado da área e meio que pela esquerda e Fabinho por ali. É um triângulo que eu não sei se é essa a forma de jogar, mas eu tenho a sensação que o Sport hoje é um pouco assim, né? Jorginho e Fabinho muito mais lado a lado. E eu acho que isso prende Fabinho. Eu acho que Fabinho precisa ser volante. Né? Talvez esteja acontecendo um pouco dessa questão do mesmo querer Juba mais perto do gol. Vamos deixar Fabinho mais perto do gol. Porém, às vezes quando você vem de trás, você vem com elemento surpresa, você vem sem marcação em cima. Tá? E as melhores partidas que a gente viu do Fabinho no esporte foi quando o Fabinho vinha de trás, né? Chegava como elemento surpresa e não ali plantado, né? Porque num jogo de Bate pressão, cabeça, né? num jogo de pressão como esse, ele estava plantado ali de meia direita, plantado, né? Então isso eu acho que precisa ser ajustado, né? E Ronaldo não vai jogar possivelmente, né? Lesão muscular e pode ser que isso leve a algum ajuste. Exatamente. Tem até a possibilidade de Fábio aí, né? Que foi citado aqui, que enfim. Eu ainda acho que nenhum estava no banco. Não, de ir pro Eu acho banco, pelo menos. difícil. Não é possível. Eu acho que nenhum estava no banco ainda, faz parte de um planejamento, voltaram agora há pouco, foi uma sequência insana aí de jogos da Copinha. Mas eu acho que, enfim, ele não vai colocar de todo jeito, mas aparecendo uma brechinha ali, como essa, e você tem um Fábio no banco, pode ser uma oportunidade para você E colocar. Fábio Coloca foi... em campo sim ou não. Enfim, não é para colocar em campo, é estar em campo. Tá no banco, no mínimo ali. Tá na relação. E eu acho que Fábio foi até o grande destaque do esporte na Copinha. Eu tava vendo umas Foi análises do GE, do lance. Colocando assim, né, os destaques da Copinha, Fábio foi citado nas duas. Assim, então, acho que. Ele foi muito bem mesmo. Muito Precisa bem. jogar, né? Precisa jogar. Qual é o próximo jogo de esporte? É Porto fora? Afogados. Em casa. Afogados em casa. Em casa também, né? Quarta-feira, Mais um em casa. 6 horas. 6 horas? 6 horas, meu amigo. Quarta e domingo, né? Então. Quarta e domingo. Quarta Afogados, domingo Campinense. É capaz de não rodar de novo, tá? Eu acho que também não vai rodar, não. É bem capaz de não rodar de novo. Eu acho que quarta ele já rodou. Rodar um Rodou pouquinho, Pelo né? já de 3 jogadores, eu acho, né? Verdade, foi. E agora eu acho que ele roda de novo, tá? Contra o Afogado ele deve rodar mais uns 3 ou 4. Ele não vai rodar 100% aí, eu acho que ele não roda de jeito nenhum. Mas ele roda alguns. Mas, Fred, um ponto que eu ia trazer aqui, e que assim, o Sport, todos os problemas que tem de um time em reconstrução aí, de início de temporada, que todo mundo tem, mas vai ganhando, né? Vai, enfim, há muito tempo que a gente não vê isso. Eu fiz Tendo um paz, né? levantamento durante a semana. E ainda bem que não tem Copa do Brasil. Exatamente. Agradecer a Voivoda aí. Foi isso, a última vez. Então, é muito tempo que você não tem isso. O Sport começar o ano ganhando e Henderson vai ganhando fôlego para ir testando e trabalhando, né? São 6 jogos, é um recorte pequeno, é um nível de exigência baixo, mas são 6 jogos com 5 vitórias e um empate. Números muito bons. E Henderson vai ganhando tranquilidade para trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. E tem feito bem. Eu tenho gostado de Henderson, da condução dele de jogo. Boas substituições quando tem que fazer. Tem erro, tem óbvio. Óbvio que vai ter um erro ali, outro aqui que você vai contestar. Já teve um telecast que eu cheguei aqui e disse, não, hoje eu não gostei de Henderson.
mas, de um modo geral, está muito mais positivo do que negativo a participação dele. E os números estão ajudando isso, né? As vitórias Ô, estão ajudando Lucas, isso, a tranquilidade, né? eu fui um cara que, quando o Ederson surgiu, eu era bem encantado por Ederson. E perdi completamente, né? Ao longo do tempo e, sobretudo, acompanhando mais de perto no Ceará e no Bahia. Até no Fortaleza também, né? Mas no Ceará e no Bahia. E o que sempre me incomodou em Ederson é o feijão com arroz e, e o excesso de. Eu vou usar o termo negativo, porque quando eu quero criticar, eu chamo de passividade. Quando eu quero elogiar, essa passividade vira estabilidade. Porque ele também tem seus méritos. E os acessos que ele sempre consegue são calcados nessa estabilidade quando é pelo lado positivo, passividade quando é pelo lado negativo. Mas eu mesmo sendo crítico a, a Anderson, mesmo sendo mais crítico do que entusiasta, né, isso dos últimos anos da carreira dele, teve um ponto que eu gostei, desde que o Sport anunciou Anderson. E eu nem sei se eu cheguei a externar isso aqui nos programas, talvez sim. Que é o seguinte: o Sport é um time que tem uma lacuna grave na gestão de futebol. O Sport é uma lacuna grave na gestão de futebol, grave. Veja só, a ausência de um atacante em 2000, de novo, eu vou voltar para esse tema. A ausência do atacante em 2022, a ausência de um goleiro, assim, mostra o quão frágil o Sport é nessa gestão do futebol. E mesmo no departamento dentro do clube, é o que eu digo, veja só. Kaique, Thiago Lopes, né? Thiago Lopes fica tendo chance. Henderson parece que criou um muro já bem seguro para esses dois jogadores não entrarem. Pelo Mas menos assim, joga em casa, né? mostra até. Mas eu não abraço essa teoria de que só não bota em casa, não. Acho que essa viagem. Isso que é a viagem. Mas assim, o Sport tem uma fragilidade no setor. E eu acho que Henderson, de certa forma, assume essa lacuna. Você tem um treinador rodado, experiente, estável, ele preenche um pouco essa lacuna. Então, Henderson do Sport me tranquilizou, porque é daqueles técnicos que você entrega a chave. Então, assim, faz aí teu trabalho, faz teu trabalho, porque às vezes você coloca um treinador mais novo, você tá ali em cima o tempo todo, ó, velho, vou trazer um cara mais rodado aqui, trabalha ele. Com o Henderson, deixa ele só assume para ele pressões, assume para ele escolhas, como está acontecendo nesse movimento, né, de muita gente querer ver a base, e ele está segurando, batendo no peito, e está sendo responsabilidade dele. Então, Lucas, eu concordo. Eu acho que ele faz um trabalho com tranquilidade, e os resultados ajudam demais, né? Demais. Não sai esse golzinho hoje, já era. Por que não botou Paulinho? Paulinho tinha que ter jogado, sabe? E aí vai, Sabino tá gordo, não sei o quê. Os problemas que existem, eles ficam todos mais controláveis quando tá ganhando. É tudo mais fácil de controlar. Tá? É mais fácil de corrigir, é mais fácil de. Enfim, você trabalha com muito mais tranquilidade, né? Imagina se tá naquele turbilhão que a gente conhece, de início de temporada, de perdendo, de já pedindo cabeça do treinador. Quantas vezes a gente já viu, pô, o treinador cai em janeiro, o treinador cai no primeiro mês, em fevereiro. Demais. Isso atrapalha a sequência. Veja, isso é um recorte, eu fiz questão de frisar. Até quando eu tuitei no meio da semana, e aqui de novo. É um recorte pequeno e de um nível de exigência baixo. Porém, é um sinal. Pode não dar em nada. Pode o Sport vai ter uma sequência aí, Náutico, Bahia, Ceará. Pode começar a apanhar e mudar tudo. Tá? Pode. Mas hoje o que a gente vê, o retrato de hoje é um clube tranquilo, um clube Lucas, tranquilizado. Se quarta-feira fosse pegar o Altos pela Copa do Brasil, a gente teria mais confiança do que nos últimos anos, né? Exatamente. A gente já teria mais confiança, né? Eu não vejo o Sport. Veja só, o Sport teve inícios de ano muito conturbados, os últimos, né?
muito conturbados. 2021, com aquela proibição de escrever jogadores, um caos, né, com pandemia, Jair Ventura sem poder escalar o time, tendo que utilizar, não é nem a base, era o que restava da base. O Sport levou 2 goleadas pesadíssimas do Ceará e do Bahia. Né, e aí acabou o trabalho de Jair Ventura, que era um trabalho que deveria ter sido mantido, né? E foi horrível. E no outro ano, 2022, Florentino patinou, né, na transição da temporada, sem conseguir isso que Anderson escolheu fazer, que é estabilizar. Eu li um comentário até de Inácio, né, que tá assistindo aqui a live, eu acho que ele tweetou em tom de crítica no jogo, que é aquilo que o treinador ele vai fazer, repetindo a escalação para ganhar proteção, né? Para ir ganhando lastro. Porra, velho, talvez ele esteja certo. Se essa foi a ideia, talvez ele esteja certo, porque com lastro ajuda a trabalhar, tá? Com lastro ajuda a trabalhar. Então, nesse jogo de quarta-feira contra o Afogados, se ele abrir 3 vagas do time, 4 vagas do time, e o time não ganhar do Afogados, não vai ter um inferno, tá? Não vai ter um inferno. Mas eu também não sei se é exatamente isso que ele está fazendo, não, tá? Eu acho que ele realmente está usando ali no tom de pré-temporada, né? Repetição, tá? E rodando quando a situação aperta mais. Porque, veja só, o Sport usa o mesmo time todo jogo, mas os atacantes eles mudam todo jogo, tá? Dificilmente você tem um atacante fazendo 90 minutos. É jogando 60, outro jogando 30, jogando 50. Tá? Então você tem jogadores ali que estão jogando todo o jogo, mas jogando 30, jogando 35, jogando 60, jogando 65. É diferente, né? Wagner Love todo jogo sai, Edinho todo jogo sai. Tá? Então tem. Agora é claro que alguns estão rodando pra cacete. Juba jogando o tempo inteiro, né? Os zagueiros. Mas aí, Juba novo pra cacete, os zagueiros, né, muito pouco exigidos, né? Os volantes pouco exigidos. Mas eu acho que o trabalho está sendo o que pode ser feito. É isso. E acho que tá esperado também, né? Quando você contrata Anderson, você exatamente. É por isso que eu falo, meu mantra desse início de ano é esse. O Sport está onde deveria estar no dia 28 de janeiro. Não tem uma máquina, ninguém está dizendo, caralho, que time o Sport montou, pode aparecer quem tiver, que o time vai. Não tem ninguém dizendo isso. Ninguém sem consciência está dizendo isso. Ninguém está pegando goleada de 6-1 no Belo Jardim e tratando como goleada em cima do CRB. Não vou nem citar aqui um time mais forte, em cima do CRB, que é um time de Série B. Né? Que a gente até mostrou que tem. Não é isso, a gente não sabe nem se o Sport vence o CRB. Mas ele está onde deveria estar. Quando pegou times horrorosos, ele venceu com absoluta autoridade. Quando pegou times cascudinhos, ele se impôs, ele controlou o jogo, ele não teve risco de sofrer gols, mas teve alguma dificuldade em fazê-los. Se não tivesse tido essa dificuldade, aí, meu amigo, o Fortaleza, pessoal, o Fortaleza, que é disparado, né, disparado, porque o Bahia é City e tal, mas está caminhando por um outro desenho, né, de elenco, tudo. Fortaleza é o elenco mais forte, mais estável, mais rodado, mais treinado e não sai metendo 5-0 no Campeonato Cearense, não. Ganhou do Sergipe ali no golzinho no campeonato na Copa do Nordeste, né? E é assim que tá todo mundo, pô. O Flamengo no Campeonato Carioca joga o time completo, empata com o Bangu, né? Assim, 28 de janeiro isso acontece com todo mundo, com todo mundo. E o Sport tem passado sem feridas, né? E isso é óbvio que você tem que considerar como positivo. Você não dá para também ficar aqui. A gente não pode nem ficar superestimando, mas também não pode adotar uma postura blasé. Até que não, isso aí não vale nada. Não é não assim também. nada. Exatamente. Também não é isso. Né? Aí ela perdeu de 1-0 no Campinense, tá vendo que era uma merda? Não é. Mas ainda tá vulnerável a perder de 1-0 no Campinense.
Porque normalmente você perde de times assim nos primeiros 3 meses do ano. Aí se você pega o mesmo time em novembro, você não perde mais. Mas é assim que o futebol acontece. Acho que está todo mundo já um pouquinho escolado, né? Que é totalmente diferente. O Bahia perdeu no meio de semana aí. Eu esqueci até o nome do time que o Bahia perdeu. Um time novato, né? Jacobinense, eu acho. Jacobinense. Veja só, daqui a 3 meses não perde nem se botar na ladeira. Mas em janeiro perde, pô. E isso é o futebol, a gente tá escolado nisso também, né? É isso. Eu até vi uma matéria agora, tava mexendo aqui. O Retrô contratou Jean, né? Volante Palmeiras, Palmeiras? Fluminense. Contratou para a Série D. Ele tá sem jogar, acho que não jogou ano passado e tal. Mas já chega agora, vai fazer a parte física. E é um reforço para a Série D. Jean, O Retrô volante. precisa fugir do Santa Cruz, né? E de tipo de jogos de time de camisa aí nessa para subir, porque o elenco e a estrutura e o trabalho é muito superior ao dos adversários diretos deles na Série D. Mas assim, se pegar o Santa Cruz de novo, é capaz de perder de novo. É foda. Mesmo sendo uma outra cara, né? Veja só. Mudou, né? O perfil de reforços. Agora mais diferente. pega- Jonas, Rômulo, Luizinho, Fernandinho e Jean. São 5 nomes assim. Fernandinho o Sport tentou ano passado. Ano passado. Naquela leva desesperada. Luizinho é o menor, assim. Desse que barquinha hoje, hein? Jogou aqui. O famoso jogou nada hoje, hein? Fernandinho, né? Pulou. Nada. Fogueiro. Total. Mas vocês concordam assim, vê só, pode ter o clássico Santa, clássico é clássico, se o Santa botar 11 doidos em campo, não tem jogo, né, tudo. Mas assim, é diferente. O Retrô tem uma cara de time diferente do que o do Santa Cruz, pô. Isso é meio chocante até, né? O Retrô é um time não é um time com cara de quarta divisão. Ele não tem cara de quarta divisão. Eu acho que o Retrô é um time com cara de terceira divisão. É um time com cara de terceira divisão. Eu acho que é um time ali do Porto do Botafogo, né, da Paraíba, né, e acima do padrão do Santa Cruz. Eu realmente eu não olhei elenco, valores, mas não acho que o Retrô tenha menos investimento em campo ali do que o Santa Cruz nos 11, nos 15, 16 jogadores que jogam, não. E é outra cara de time, né? É engraçado que o Retrô conseguiu isso, né? Conseguiu transformar os jogos contra ele num jogo maiorzinho, né? Exatamente. Lógico que ninguém tá falando que é clássico, mas é um jogo maiorzinho. Agora, o nome é péssimo. Eu continuo dizendo isso. Eu tava vendo o jogo hoje e pensando nisso. Meu irmão, se esse time se chama Recife, tinha uma chance de dar certo. Muito maior do que Retrô. Né? Retrô, assim, é muito estranho o nome, muito sem alma, muito sem lógica. Mesmo que ele tivesse a cultura retrô. Eu entendo a cultura retrô, o padrão, né? Padrão lindo hoje que o Retrô jogou, inclusive. Mas o nome do time precisava ser outro, né? E o slogan que é bom, pô. Avante Retrô. Você vai e vem. Ó, a gente tem 2 superchats aí, Clisma. Não sei se chegou mais, mas teve 2 lá no começo. Um do professor Aníbal. O foco, quando é bem feito, o resultado vem. Ai! Professor Aníbal, direto. Isso aí é outra espécie de trabalho. É um trabalho que não se analisa, que apenas se faz. Mas o foco foi feito. Foi feito e tá. Depois que o professor pergunta assim, hoje vale o foco? Hoje não. Belo Jardim, o cara não gasta não. Né? Deixa pra lá. Copinha, aí vale. Aquele Cruzeiro, Corinthians vale. Mata-matazinho ali, né? Goiás, a turma esqueceu. Não pode gastar à toa, né? Goiás esqueceu, foi. Aí é foda. Ele levou a sério. Aí é foda. Então tá aí o culpado. E tem mais um de Robélio. Mais um Robélio Casé. Bom início de ano para o esporte. Quartas da Copa do Nordeste promete. Veja. Jogou muito além aí, né? Tem um degrauzinho para subir ainda. Mas eu vou pegar um ponto do degrauzinho de Robélio, que é o seguinte. Veja só, eu falo isso todo ano. Todo ponto da primeira fase da Copa do Nordeste vale demais. O Sport passou no ano passado num jogo apertadíssimo
com o CSA, foi pros pênaltis, tá entendendo? Puxa os jogos pro Recife, pô. Com o CRB passou com muito mais facilidade na semi. E a semi foi no Recife por uma sorte. Porque o CRB tirou o Ceará. Né? Então, assim, ganha os pontos. Tá? O Fortaleza dificilmente vai perder ponto. Mas, pô, ganha os pontos para tentar puxar o jogo. Por tentar puxar o jogo para ter um mando de campo que vale muito, né? Exatamente. Acho que. Fala, Minhoca, chegou aí. O cachorro de Fred deu uma relatida ali, o homem já fechou a câmera, fechou o microfone, fechou tudo. É, porque largaram a cachorra aqui, mas está precisando de um. Então vamos trabalhar para silenciar. Deixa a bichinha. Vamos, só para a gente fechar aqui, antes de Minhoca trazer aqui os detalhes do jogo do Ceará. Rapidinho, Lucas, só para bate-bola aí, melhores e piores do esporte hoje. Melhores, Juba, Labandeira. E eu gostei do Eduardo. Eduardo deu um volume ofensivo bacana. Já emendando nos piores, Love, Edinho e Jorginho. Perfeito. Fred, se você estiver por aí, liga a câmera. Se não tiver. Aí, liga o microfone. Tô voltando um segundinho, tá? Mas vou voltar. Tá, tranquilo. Tá aí, né? Juba, Labandeira e Eduardo, né? Melhores. Os melhores. Eu não gostei de Labandeira e Eduardo, velho. Porque Labandeira é pelo gol, né? Obviamente. Não, faz o gol ali, né? Eu acho que o Eduardo deu um volume interessante do lado direito. Foi brilhante. Ele poderia ter dado uma assistência, né? Se Jorginho tivesse eu não vou gastar nos melhores aqui zagueiro, né? Porque não precisaram fazer absolutamente nada, né? E eu vou dar fotos meio simbólicos, tá? Porque eu acho que ninguém foi muito bem, né? Ninguém foi muito bem. Juba fez um bom segundo tempo. Deu assistência e tal. Quer dizer, foi muito mal nas bolas paradas, falta mal batida, tudo, mas é a referência, é o protagonista. Mas ainda assim, precisa bater todas, tá? Precisa bater todas, olha só, não pode ser substituído. É uma coisa que tem me chamado a atenção. No ano passado a gente já falava isso algumas vezes, e esse ano está mais ainda. Tem que bater todas. Edinho bateu duas, eu acho, hoje. Falta todas. Jogo passado não. Acho que foi contra o ABC. Uma falta bateu. Perfeito, não foi Eduardo. Na quina da área, para Juba fazer, bate Eduardo na barreira. Tem que bater todas, pô. Todas. Vamos lá. Então eu vou de Juba, acho que Juba é obrigatório, tá? Eu acho que Labandeira, diferente de muitos, eu estava achando boa a entrada dele. E se ele fez o gol, né? Coroa. E aí no terceiro posto, eu me divido entre Eduardo, que eu achei interessante, e Pedro, mas aí o Pedro é bem mais simbólico, tá? Porque, veja só, quando Pedro e Ítalo entraram ano passado, eu não gostei de nenhum dos dois. Ítalo, ele com a bola no pé, você dá uma... Você, porra, tem talento e tal, mas, pô, eu lembro Ítalo com 15 minutos, 20 no primeiro tempo, tem um amarelo. Todo jogo ele chegava atrasado, ele é um volante e tal. E eu não sentia confiança. Tanto que, se você disser assim, ó, Fred, você quer ver quem contra o Afogados? Eu quero ver Fábio. Eu não quero ver Pedro. Eu quero ver João Igor. Que João Igor é um cara que eu sempre gostei. Mas eu tenho, porra, depois de tanto tempo de lesão, não sei se ele vai voltar a render. Né? Eu gostava de João Igor. Mas Pedro faltava para mim assim atuações mais sólidas. E hoje eu achei interessante o futebol dele. Tá? Mas, por exemplo, eu teria um temor se o Sport chegasse nessa sequência aí que tem Náutico, Ceará, Bahia, né, todo mundo misturado, mesmo o Campinense fora, que é um jogo importante, e Pedro fosse o titular. Me incomodaria um pouco ainda, sabe? Mas já me incomoda menos, porque eu acho que ele foi firme. E para mim faltou muita firmeza quando Pedro e principalmente Ítalo tiveram a chance ano passado. Eu queria ver a Ju, queria ver Fábio, né, porque às vezes o cara quando entra, já entra pronto, sabe? Tem jogador que você tem que ir colocando degrau a degrau, esperar a maturação dele. Tem jogador que o cara entra pronto. Pô. Gustavo entrou pronto. Entrou pronto. Às vezes o cara entra pronto. Pô.
Mikael não entrou pronto. Mikael entrou horrível. 2018, ali, quando foi lançado. Mikael é uma situação bem. Muito, muito mal. O negócio tá feio lá no Inter, viu? A situação física de Mikael é porque, assim. Valeu o tiro. Valia. Aqui pro esporte valia. Mais do que para qualquer outro clube, né? Porque aqui ele jogaria de qualquer jeito. Só que aqui ele já jogou de qualquer jeito. Ajuda. Ele já jogou de qualquer jeito. Enfim. O problema é que Mikael, a gente tem que ter um. Eu vou deixar isso para esse debate para depois, senão Deixa. Vamos embora. Mas, porque seguir. Mikael, Deixa você tem uma análise muito cuidado. Não vou entrar, não. Muito cuidado, porque. Enfim, mais pra frente a gente fala. Porque... Ele tá querendo soldar e não tá querendo. Porque aí vai abrir. Vai custar o jurídico. Minhoca. Não abre, não. Não é nem isso. É porque vai abrir um debate grande. são muitas variáveis, assim. Coisas que você ouvia na época. Daqui a pouco ele vai ser sondado aqui, pô, calma. É questão de tempo, o nome dele tá na roda aqui. E tem a renovação de Juba também, pauta, viu, meu amigo? Para contratozinho a partir do próximo. Isso aí, perigosíssimo. Daqui a pouco ele. Mas é a especialidade do esporte, né? Isso aí é a especialidade Demais.